Inspirada na obra homônima de Bernardo Guimarães, a novela retratava a luta abolicionista no Brasil, tendo como fio condutor a paixão doentia de um senhor por sua escrava branca. Órfã desde o nascimento, a escrava Isaura desconhecia quem era seu pai. Sabia apenas que sua mãe, uma mestiça clara, havia sido mucama da fazenda onde então residia. Isaura sempre foi amparada por Esther, sua senhora, que a educou como moça da corte. Anotando de roupas e cores, realmente muito bem idealizadas por Zenilda Barbosa, a figurinista. E como na Globo, até a terrível miséria tinha que aparecer bonitinha e com as cenas de senzala revelavam o luxo e o esmero da produção. Para a novela, a figurinista optou por um desenho em forma de alegoria, mas com absoluta quins saltados das gravuras de Debré para a novela. Por falar de gravuras de Debré, a abertura da novela. Quanto à ação, o romance de Bernardo Guimarães se do Rio. Depois de ter mostrado para vocês onde realmente eram gravadas as cenas externas da novela Escrava Isaura, conforme prometido, agora vou mostrar onde eram gravadas as cenas internas. Em função do incêndio que havia destruído as instalações da Globo e tornando inviáveis filmagens no local em junho de 1900 nesse estúdio. Para começar, vamos pela sala de visita, a sala como primeiro cenário de ação. Era uma típica sala de falta de luxo que é possível ver em outras novelas de época, quando comparadas a essa aqui. Na minha opinião, a montagem dessa sala está na medida exata. É bem mais fácil de acreditar que aqui no Brasil, na época em que se passa essa história, as salas das casas tenham tido esse padrão. Não é exagerado e remete bem mais ao povo campista daquela época. Se pesquisarem outros interiores de fazendas reais, vão encontrar salas semelhantes a essa que não era sala de verdade. Vamos à sala. As cores da parede, das portas e janelas externas, claro, isso fazia parecer que era o mesmo lugar, com exceção das janelas que em nenhum momento lembravam as janelas que eram vistas quando aparecia o lado de fora da casa. Para não dizer que não tinha uma janela parecida, tinha uma que quase não era vista, mas ficava na sala de fiar, que vou mostrar mais à frente. Aparentemente, o diretor estava mais preocupado em reproduzir um ambiente que remetesse a uma fazenda comum do que um ambiente de fazenda do século XIX. Essa mesma conclusão eu tive quando comentei sobre o fato de terem escolhido uma fazenda para as externas nada parecida com as casas dos grandes engenhos daquela época. Esse era o cenário da sala da fazenda de Leôncio. Nessa sala, onde muitas vezes vimos Isaura tocando piano, bordando ou lendo para sua madrinha, também foi cenário de perturbações no sossego da escrava heroína. Aqui eram recebidos convidados, comparado à cena do capítulo 96, quando Carmen dá um tapa na cara de Leôncio. Essa cena com certeza levava o público ao delírio. Os espectadores e as imagens que apareciam através das janelas e portas eram pinturas. Fiz uma enorme pesquisa em revistas e jornais da época para... Veja essa página da revista TV Guia de São Paulo. Nela, o fotógrafo Lurival Matos, na época com 68 anos de idade e 30 de profissão, tinha inventado um método prático e econômico para construir os cenários de fundo da novela, que em geral eram bosques e jardins. No próprio local das externas, ele fotografava árvores e jardins e ampliava em painéis de 3 metros. Como as fotos eram em preto e branco, ele recobria tudo com tinta guache e pronto. Os matos e jardins iam para dentro do estúdio, economizando tempo e dinheiro gasto com a locomoção de câmeras e atores. Aqui nessa foto rara é possível ver o fotógrafo pintando à mão as imagens que seriam colocadas por trás dos cenários para servirem como vistas das janelas, por exemplo. Essa é justamente a imagem que podemos ver através da janela da sala do Leôncio. Compare. Detalhes da sala. Uma larga janela
ornamentada com samambaias presas por cordas de estoupas, um móvel aparador de Luís XV com poucos objetos de decoração, cadeira de jacarandá do século XIX, tapete de pelo animal e um par de cadeiras individual, móvel com espelho, mesinha com vaso de flores. Ao lado da porta ficava um móvel com espelho alto, mais à frente ficava o piano. Gosto tanto dessa sala que tentei refazê-la em Photoshop, recuperando os mais simples detalhes, desde o móvel, a janela, a cadeira de centro e as cadeiras individuais, os tapetes e as samambaias. Até mesmo as sombras eu coloquei aqui para a sala ficar o mais parecido possível com a real. Inclusive, se eu tivesse condições, um dia quero ter uma réplica dessa sala em um ambiente paralelo à sala da minha casa. Agora vamos acompanhar Leôncio, que nos deixará na sala de jantar, ou sala das refeições. Era por aqui que os personagens entravam e saíam da casa. Isso é curioso e interessante. Era bem diferente dos outros cenários de novelas que conhecemos, em que os personagens costumam entrar pela porta da sala. Uma mesa de madeira com cadeiras, próximo à porta, um móvel aparador para bebidas e um tapete de couro animal em forma de quadro na parede, cadeira de descanso, uma larga porta de abertura ajustável, toda em madeira trançada, ao lado uma cristaleira vasta e muito bonita. Do outro lado da parede, um janelão do mesmo tamanho que a da sala. A paisagem através da janela tinha o mesmo método aderido em todas as outras portas e janelas, como já foi dito neste vídeo. Agora vamos conhecer o quarto principal da casa. No início da novela, esse quarto pertencia a Sinhá Esther, mas logo após seu falecimento, Leôncio, que já estava casado, juntamente com sua esposa Malvina, tomou posse desse aposento. Primeiro vou mostrar como era o quarto. Era um quarto não muito luxuoso, era na verdade simples e mostrava conforto, apesar da falta de móveis luxuosos. Na parede da porta tinha um quadro com a pintura de Cristo e perto da porta tinha um móvel tipo escrivaninho. Do outro lado, um biombo meio rústico. Perto da janela, uma penteadeira na cor bege. A parede, onde ficava encostada a cabeceira da cama, era na cor vermelho escuro e tinha um busto de Cristo em dourado. E a cabeceira era de ferro, o que parecia ser um erro da equipe de artes e cenários da novela. Ao seu lado, 2 móveis criados mudos, um deles com lamparina a querosene. Era assim o quarto no passado. Quando esse quarto deixou de ser dos antigos donos e pais de Leôncio, só troca o contrário, já que depois de um tempo, camas de ferro passaram a ser consideradas um objeto moderno, deixando para trás as lindas camas de madeira. Agora vamos à sala de fiar. A sala de fiar, diferente dela no livro, que era descrita como sendo um aposento escuro, sem forro nem assoalho, de móveis como bancos, tamboretes, tripeças, roda de ferro, um armário e 2 portas. Era o cenário onde vimos várias esquemas para a refeição dos escravos domésticos. O fogão a lenha na cor branco, um pequeno armário de parede, prateleira e uma janela com as vistas para os fundos da casa. Na outra parte, havia um outro armário na cor preta e uma outra mesa mais estreita próximo a uma porta que também dá para os fundos da casa. Veja com detalhes a cozinha. Esse cenário era rico em detalhes, uma verdadeira viagem ao passado. No livro, nunca foi dito quantos quartos a casa possuía, mas era de se imaginar que tinham vários. Também não era dito quantos quartos tinha. Sabemos que a casa que serviu de cenário originalmente possui 5 suítes internas, 4 externas e 2 subterrâneas. Na novela, não se sabe quantos. Fora o quarto que já foi mostrado como sendo da casa, foi mencionado pelo menos mais 2 no dia em que a família de Malvina foi visitar a fazenda, mas esses cômodos não apareceram. Depois de mostrar a sala principal, a sala das refeições, o quarto dos anfitriões, a cozinha e a sala de fiação, já mostrei toda a casa por dentro. Você deve estar se perguntando aí, e o quarto da Isaura?
A escrava que foi criada como filha deveria mesmo ter um quarto dentro da casa. No livro, o escritor não diz onde era o quarto da escrava, mas supõe-se que era dentro da casa grande. Que quarto você vai tomar? Se a senhora não vir inconveniente, eu ficaria no meu antigo quarto. Eu preferia que você ficasse mais perto de mim. Mas já que é do seu agrado, não tem importância. Obrigada. Quando Esther diz que gostaria que Isaura ficasse mais perto dela, ela não se referia a uma distância de alguns cômodos de um quarto até outro. Veja o que Isaura fala quando Malvina pergunta onde fica seu quarto. Onde fica o seu quarto? Aqui perto do engenho. O quarto da Isaura ficava à parte da casa. Parece-me que era uma espécie de puxadinho, popularmente conhecido. Por fora, claro, era gravado na mesma locação que representava a fazenda, em uma casinha à parte. E por dentro era em estúdio, como os demais mostrados anteriormente. Era um quartinho realmente muito simples, mas que era bem mais confortável de se viver do que na senzala, imagino. Ao lado esquerdo da porta, encostado à parede, ficava uma mesinha redonda que em cima tinha sempre uma lamparina e mais à frente um armário guarda-roupas e perto, no final da parede, uma cadeira de madeira. A cama ficava no centro e em sua cabeceira uma janela. Ao lado da cama, um criado mudo com alguns objetos religiosos e um vaso com flores. Ao lado direito da porta ficava seu oratório, onde por diversas vezes vimos Isaura rezando. Agora observe com mais detalhe o quarto da Isaura. A viagem ao interior da fazenda da escrava Isaura fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários e sugestões para futuros vídeos aqui do canal. Se ainda não é inscrito, por favor se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. O próximo vídeo falará da participação especial da atriz Leide Francisco na novela e outras curiosidades. Um beijo grande e até o próximo vídeo.